Graça e paz para a amada igreja. Amém. É bom estar de volta, né? Eu não me lembro se esse ano eu cheguei a pregar, não estou lembrado. Cheguei a pregar? Então foi uma vez, né? Foi uma vez. Porque eu mesmo pedi o pastor que me deixasse de fora por um tempo, né? Porque eu vinha aí num ritmo muito grande, muito forte. Foram 3 anos, né, sem pastor aqui na igreja. No finalzinho, o Eduardo chegou para me ajudar, né? E começou a dividir comigo. Aí eu falei, pastor, me deixa aí fora da escala aí. Conforme ele está falando aqui, acho que uma vez eu preguei esse ano, né? Então, segunda vez. Mas isso não quer dizer que eu não trabalhei para o Senhor, não. Eu só não estava pregando, né? Mas eu dirigi culto várias vezes, aula da escola dominical várias vezes, fazendo muita coisa. Só não estava mais pregando, mas foi um pedido meu que eu pedi a ele. E hoje eu estou de volta, segunda pregação nesse ano, então, a partir de hoje. Amém? Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, mas os irmãos vão notar algumas palavras diferentes. Por quê? Porque eu estou com a Bíblia versão King James atualizada e ela é diferente da que a gente costuma usar. Então, algumas palavras vão ser diferentes, tá? Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, do verso 1 ao verso 10, diz assim a palavra do Senhor. Por isso, não podendo mais suportar nossa preocupação por vós, achamos melhor ficarmos sozinhos em Atenas. E desse modo enviamos nosso irmão Timóteo, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos encorajar na fé, a fim de que ninguém fraqueje diante dessas aflições, porquanto estáis bem informados de que fomos destinados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, já vos advertíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato ocorreu, como também é de vosso pleno conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo mais possível continuar aguentando, enviei Timóteo para conhecer o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse seduzido, tornando inútil todo o nosso empenho. Agora, contudo, Timóteo acaba de chegar da vossa parte, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que tendes. Ele nos relatou que é permanente a vossa lembrança, afetuosa quanto a nós, e que é grande o vosso desejo em nos ver pessoalmente, da mesma forma como nós ansiamos por ver-vos. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, nos sentimos encorajados quando soubemos da fé que tendes. Porquanto, se estáis firmes no Senhor, há mais alegria em nossa vida. Pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós, diante da grande satisfação com que nos alegramos por vossa causa perante nosso Deus, suplicando continuamente, noite e dia,
para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Que Deus possa abençoar a leitura da sua santa palavra, né, do texto lido. O capítulo, capítulo 3, texto lido, ele vai falar da preocupação de Timóteo com a igreja, de Paulo com a igreja de Tessalonicenses, né? E diante dessa situação de Paulo não poder ir ver os irmãos em Tessalônica, Paulo ele toma uma decisão muito difícil. Paulo decide ficar só em Atenas para enfrentar a filosofia grega incrédula. Então foi uma situação difícil, uma decisão difícil para Paulo, mas ele o fez. Por quê? Ele toma uma decisão muito difícil de permanecer sozinho em Atenas e enviar Timóteo para cuidar dos tessalonicenses. Porque ele não estava podendo ir a Tessalônica, né? A igreja em Tessalônica, e aí ele toma essa decisão: Timóteo, eu vou ficar aqui sozinho, eu vou enfrentar esse povo, vou enfrentar a filosofia grega incrédula, mas você vai lá saber como estão os nossos irmãos em Cristo. E a compreensão geral, a informação de Paulo, ela se inicia no verso 17 do capítulo anterior, que é o capítulo 2. Se você não fechou a sua Bíblia, né? Se você não fechou a sua Bíblia, no capítulo 2, a partir do verso 17, a gente vai encontrar a compreensão geral da preocupação de Paulo, quando ele diz, a partir do verso 17: Nós, no entanto, amados irmãos, privados momentaneamente da vossa companhia pessoal, mas não distantes do vosso coração, trabalhamos incessantemente com o objetivo de ir ver os vossos rostos. Por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis vos saudar face a face, não somente uma vez, mas duas. Porém, Satanás nos provocou impedimento. Paulo quis ir, e não foi uma vez só. Por 2 vezes ele tentou, mas o diabo provocou impedimento, não deixou. E Paulo não podendo ir, Paulo então envia Timóteo a Tessalônica para saber da situação dos irmãos. Diante do texto lido, do verso 1 ao verso 10, de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, nós vamos ver algumas realidades do Evangelho dentro desse texto que foi lido. Algumas realidades. Nós vamos ver 3 realidades e eu vou comentar uma por uma. Primeira realidade: o Evangelho tem oposição. O Evangelho, ele tem adversário. O Evangelho, ele tem inimigo. E esse inimigo, ele é terrível, ele é voraz, ele é cruel, ele é capaz de interceptar. É a primeira realidade. A segunda realidade que nós vamos ver é que o sofrimento é mais uma realidade dentro do cristianismo. O crente sofre. O crente passa por tribulação. E aí a gente depara com igrejas, com ministros fantasiando o evangelho. Igrejas e ministros pregando que venha para Jesus e você vai parar de sofrer. Venha para Jesus e seus problemas vão acabar. Venha para Jesus e você não terá mais tribulações. Não é a realidade da Escritura Sagrada.
terceira realidade dentro do texto. O obreiro é um instrumento de consolidação da fé e de fortalecimento da fé. Então, nós vamos ver nessa noite essas três realidades do Evangelho dentro do texto lido. Então, a primeira realidade, a gente vai ler o verso 5 do texto lido, que diz assim: foi por isso que, já não me sendo mais possível continuar aguentando, enviei Timóteo para conhecer o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse seduzido, tornando inútil todo o nosso empenho. Então, a primeira realidade é o quê? Nós temos um adversário. Nós temos um inimigo. E como eu falei, esse adversário, esse inimigo, ele é terrível, ele é cruel, ele é voraz e ele tem a capacidade de interceptar. Tudo que nós fazemos, tudo que você faz na sua vida, aqui na face da terra, enquanto você estiver aqui, tudo que nós fazemos, o diabo trabalha para fazer com que nada dê certo. Tenha certeza disso. Ele vai fazer de tudo para atrapalhar a sua vida. Ele vai fazer de tudo para que nada dê certo. Esse é o papel dele. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. E se você subestimar esse adversário, talvez você não conheça as Escrituras Sagradas. Se você achar que é uma ficção, se você achar que ele não existe, talvez você não conheça as Escrituras Sagradas. Porque a palavra de Deus diz que esse mundo jaz do maligno. Esse mundo jaz do maligno. E ele está aí para fazer isso. Nós temos, sim, um adversário. Nós temos, sim, oposição. E aí a gente vai tomar como exemplo aqui Daniel. Uma história aqui, um texto de Daniel conhecido de todos nós, né? Daniel, ele era um homem de oração e Daniel, ele orou por um objetivo. Ele orou a Deus por esse objetivo. E aí, Daniel orando, e Daniel não era aquele homem que ele orava, bom dia, Deus, boa noite, Deus. Não. Daniel era homem de oração. Ele gastava tempo nos pés do Senhor orando. E aí Daniel orou uma semana por um objetivo, né, da causa que ele estava querendo, e nada aconteceu. Aí Daniel orou segunda semana. E eu creio que, como era um homem de oração, ele deveria parar alguns momentos somente, né, para fazer alguma coisa, e a maior parte do tempo ele devia estar orando por aquele objetivo. Mas Daniel, 2 semanas já você orando, chega, Deus não vai te responder. Não, eu vou orar até Deus me conceder a bênção. E continuou orando a terceira semana, por 3 semanas, por 21 dias, Daniel orou. E aí, chega quem? Chega o anjo Gabriel para dar a notícia para o Daniel da oração dele. Mas o que aconteceu antes? Quem interceptou o anjo Gabriel? O inimigo, Satanás. Ele interceptou.
E ele impediu que Gabriel chegasse até Daniel com a bênção. Precisou quem? Precisou o arcanjo Miguel vir com seu exército e vencer o inimigo. E aí eu já posso imaginar o anjo Gabriel chegando lá para Daniel depois de 21 dias. Chegando lá para Daniel. Daniel, cheguei, Daniel. Está aqui a sua bênção. Ó, fica tranquilo. Você é vencedor. Ó, nada vai acontecer. Deus está do teu lado. Mas, Daniel, tem uma observação. Eu preciso te falar uma coisa. Quando você começou a orar, Daniel, Deus imediatamente, no início da sua oração, te concedeu a bênção. E eu vim com todo o gás para dizer para você estar aqui. Mas no meio do caminho eu fui interceptado. No meio do caminho o inimigo me parou. Mas Deus, ele te concedeu a bênção logo no início. Logo no início. E aí, nós temos adversário. E devemos nos manter o quê? Atento e vigilante. Devemos nos manter atento e vigilante. Porque o inimigo está ao nosso derredor, rugindo, esperando uma oportunidade para te tragar, para te pegar. Saiba disso. Nós temos um adversário, nós temos um inimigo, mas nós também temos um Deus todo-poderoso que está ao nosso lado. Só temos que crer e confiar. E esse Deus, apesar de ter o controle de todas as coisas que ele tem, e você crê que ele tem? Deus tem outro controle. Apesar dele ter o controle de todas as coisas, ele permite que nós façamos estratégias e planejamentos. Ó, ele tem o controle de tudo, mas ele nos permite que você faça estratégia, você faça planejamento da sua vida enquanto você estiver aqui na face da terra. Agora, tem muita gente que pensa assim: ah, é Deus que faz tudo. É Deus que resolve tudo. O inimigo, ele não deixou. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar, então, que Deus tire o inimigo. Tem gente que pensa assim. Ele tenta, o inimigo para ele, mas na mente dele é Deus que faz tudo. É Deus que resolve tudo. Aí ele vai, cruza os braços, senta e fica esperando Deus agir. Fica esperando Deus tirar o inimigo do caminho dele. Só que aí eu vou falar uma coisa para vocês. Aí não seria uma guerra. Se você pensa desse jeito e quer agir desse jeito, aí não seria uma guerra, aí não seria uma luta, aí talvez não precisasse nem da gente aqui na face da terra. Não é verdade? Mas a palavra diz que nós somos mais do que vencedor. O vencedor, para ele ser vencedor, ele teve que fazer alguma coisa. Ah, eu fui pregar o evangelho, o inimigo me atrapalhou. Então eu vou sentar e esperar Deus agir. É isso que as Escrituras Sagradas ensinam? É por isso que eu falei no início que tem ministros e igrejas fantasiando o Evangelho. Fantasiando o Evangelho. Quando Deus quiser, Ele tira o inimigo do caminho. Tira ou não tira? Tira, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. Quando Deus quiser, Ele tira. Só tem um negócio. Ele conta comigo e com você.
ele tira, mas ele conta comigo e conta com você. Tem gente que fica esperando Deus fazer tudo. Só que Deus, ele montou um exército. Deus montou um exército. E eu e você fazemos parte desse exército. Deus montou o exército, mas eu e você fazemos parte desse exército. E exército, até o que eu conheço, exército não fica parado. O exército, ele se prepara. O exército, ele marcha. O exército, ele parte para cima. O exército, ele luta. O exército, ele vence. Deus vai nos dar a vitória nesse exército que ele montou. Só que ele conta comigo e com você. Porque se fosse para Deus fazer tudo, não precisaria a gente estar aqui. Ele conta comigo e conta com você para enfrentar as hostes malignas. E aí, se você subestimar isso, você não conhece as Escrituras Sagradas. Amém? Uma segunda realidade do texto, a gente vai ler o verso 3 e o verso 4. Verso 3 e verso 4. Diz assim: a fim de que ninguém fraqueje diante dessas aflições, porquanto estáis bem informados de que fomos designados para isso, pois quando ainda estávamos convosco, já vos advertíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato ocorreu, como também é de vosso pleno conhecimento. Então, a gente viu o quê? Que a primeira realidade é que a gente tem um adver. E a segunda realidade, o sofrimento é uma realidade dentro do cristianismo, dentro do evangelho. E dentro dessa segunda realidade, eu vou dizer para você que o crente, ele sofre. Crente sofre, gente. Crente passa por tribulação. O sofrimento é uma realidade na nossa vida. Jesus disse: não os peço que os tire, mas livros no mundo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, sofrimento, tribulação é uma realidade na nossa vida. E Paulo fala, nós fomos designados para isso. Paulo fala, vocês vão sofrer por amor de Cristo. Até hoje, vocês não sofriam. Mas agora que aceitou Jesus, vão começar a sofrer por amor de Cristo. Vai haver sofrimento, vai haver tribulação. E aí a gente vê uma realidade fora das Escrituras, né, de ministros e igrejas pregando que aceitou Jesus, está tudo bem. Aceitou Jesus, tu vai viver num paraíso. Aonde está escrito isso? E às vezes a pessoa não está nem sofrendo. Aí tu fala para ela, vem para Jesus, ela começa a sofrer, porque biblicamente falando, ela vai começar a sofrer. E aí? Como é que fica? Paulo diz que nós fomos designados para isso. Paulo avisou que não seria fácil a vida após a conversão. O apóstolo Paulo falou isso para a igreja de Tessalônica. A vida de vocês, a partir de hoje, vai ser diferente com respeito a esse sentido. E aqui, eu não estou enganando ninguém, mas eu estou falando biblicamente que a palavra de Deus nos ensina. Mas ela ensina também que nós somos mais do que vencedores.
Muitas igrejas e ministros do Evangelho dizem: vem para Jesus e vocês vão parar de sofrer. Venha para Jesus e tudo dá certo. Crente fica doente. Crente fica doente. Doença não dá imposto, não, gente. Crente fica doente. Crente passa por dificuldade econômica. Crente fica desempregado. Crente é aprovado para ser aprovado. Vem para Jesus, está desempregado? Vem para Jesus que amanhã você vai estar empregado. É assim? Funciona? Pode até acontecer, porque a gente serve um Deus do impossível. Pode até acontecer. Para Deus não há impossível. Mas não é por aí. Porque é nas provações que nós crescemos. Que nós aprendemos a ser fiéis. Olha só. Olha a sabedoria de Deus. Olha como Deus nos conhece. É nas provações que nós crescemos, que aprendemos a ser fiéis. É nas provações que nós obedecemos. E Deus sabia disso tudo. Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Irmãos, prestem atenção. Se as coisas fossem tudo mil maravilhas. Imagine, vamos aqui imaginar. Se as coisas fossem tudo mil maravilhas, ia ter pouco crente dentro das igrejas. Ia ter pouco crente, gente, dentro das igrejas, pastor. Pouquinho mesmo. Se tudo fosse mil maravilhas. Tem crente que, se Deus abençoar ele demais, ele sai da igreja. E Deus sabe disso, que não abençoa ele demais. Muito pelo contrário, bota algumas provações na vida dele, que é para ele estar nos pés do Senhor. Porque se abençoar demais, ele vai sair da igreja. Tribulação é uma realidade na vida da igreja. Como Deus vai saber da nossa fidelidade se não houver prova? Ele é onisciente, sabe de todas as coisas? Sim. Mas como ele vai saber da minha fidelidade, da sua, se ele não botar uma provazinha na nossa vida? É assim que funciona. Querer que o sofrimento não exista não é o evangelho que eu conheço na Bíblia. Querer que não exista sofrimento, não conheço esse evangelho. Dentro da Bíblia eu não conheço. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Preste atenção nisso aqui. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que isso aqui quer dizer? É que você pode contar com Jesus, que é o Todo-Poderoso. Você pode contar com Ele. Eu venci o mundo, eu vou te dar a vitória. Apenas creia, apenas confie em mim. Você pode contar com Ele. Só que a gente sabe que pode contar, que tem essa arma nas nossas mãos, que a gente pode utilizar e a gente não utiliza. Contar que Jesus, que é o Todo-Poderoso e que tem todo o controle da sua vida na mão dele. Ele tem. Saiba disso e creia nisso. Ele pode te dar a vitória. Apenas confie nele. Vai ter sofrimento? Vai ter tribulação? Sim. Ele não vai te dar nada que você não possa suportar. E se você não estiver suportando, ele segura na tua mão. Ele te dá a vitória. Ele não vai te deixar perecer. Confia nele. Mas tribulação vai ter sim. Dificuldade vai ter sim.
Problema vai ter sim. Isso eu não vou esconder de você. Paulo disse: eu não paro de orar por vocês dia e noite. Paulo orando pela igreja de Tessalonicenses dia e noite. Eu não paro de orar por vocês. O que a gente aprende aqui? Um Paulo, um extraordinário Paulo. Que o melhor remédio para a tribulação, o melhor remédio para o sofrimento, o melhor remédio para os problemas da nossa vida é a oração. É a oração. É o melhor remédio do mundo. Mas o que acontece? Deus, ele quer bater esse papo com a gente. Porque quando você se ajoelha, quando você inclina a sua fonte, quando você busca a face de Deus, você está o quê? Você está conversando com o Pai, com Deus Todo-Poderoso. E Deus, ele gosta. Ele gosta quando a gente se achega para ele, né? A gente vai buscar a presença dele. Ele quer conversar contigo, ele quer bater um papo com você, né? Ele quer saber da sua vida, que você fale para ele suas angústias, sua necessidade. Ele quer conversar com você. Mas o que acontece? Você nunca mais me deu atenção. Você não tem tempo mais para mim. É o que acontece na vida de muitos. Acordei atrasado, tenho que correr para pegar o ônibus. Não, agora não dá. Corre, vai pegar o ônibus, vai para o trabalho, vai para a escola e vai naquele desespero. Aí no final do dia, volta. Não, cheguei cansado, não, estou cansado, estou exausto. Eu preciso descansar, eu preciso dormir. Não, agora não. E senta, eu preciso dormir, eu preciso descansar. Só que isso vira uma rotina na vida do crente, de tal forma que aí passa uma semana, aí passa um mês, aí passa um ano, 2 anos, e você sem tempo. Sem tempo para Deus. Aí Deus diz, doença nele. Doença nele. Ai, meu Deus, tem compaixão de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. É assim que funciona. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu vou morrer. Ai, não. Aí o irmão vai hospitalizado. O irmão vai para o hospital. Aí o outro irmãozinho em Cristo vai lá visitar ele. Ai, irmão. Irmão, ora por mim, irmão. Ai, minha perna, meu braço, meu coração, meu estômago. Ai. Ele já leva até o apelido de 6 horas. 6 horas por mim, irmão. 6 horas por mim, já levou até o apelido. É. Ah, Senhor, eu vou morrer, Senhor. Tem misericórdia. Só que Deus não quer matar ele. Deus quer o quê? Quer conversar com o filho dele, quer conversar com ele. Ele não tem tempo. É por isso que em alguns casos, não vou dizer que todos, mas em alguns casos, a tribulação é necessária. Esse aqui seria um caso, né? A tribulação é necessária. Deus não tem, doença nele, ele vai parar para poder me buscar. Aí Deus não quer matar ele. Deus só quer conversar ele. Aí Deus fala, eu só quero conversar contigo, filho. Eu só quero que você fale para mim como está a sua vida, o que você precisa. Quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos.
O que você quer para os seus irmãos? O que você quer para os seus pais? O que você quer para você? Qual a bênção que você quer para a tua vida ministerial? Fala comigo. Eu quero te abençoar, eu quero te ajudar. É isso que Deus quer. Deus quer saber de você isso. Só que, irmão, nesses anos todos, eu tenho 37 anos nos caminhos do Senhor. 37 anos no caminho do Senhor. Ano que vem, faço 38 anos no caminho do Senhor. Esses anos todos, eu aprendi, e creio que você também já sabe, que quanto mais bênçãos na vida dos crentes, menos gente orando na igreja. É uma realidade. Isso é uma realidade. Quanto mais bênçãos na vida dos crentes, menos gente orando na igreja. Quanto mais tribulação na vida do crente, quanto mais problema, quanto mais sofrimento na vida do crente, aí o crente diz: Jesus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Aí ele busca. Tem crente que só vai desse jeito. Para ele buscar a face de Deus, tem que ter problema na vida dele. Por isso que na vida de alguns, Deus não pode abençoar demais, senão ele sai da igreja. E isso tem sido uma realidade nesses anos todos que a gente conhece o Evangelho. Vamos para a terceira e última realidade. E a gente vai ler o verso 2 e o verso 6. O verso 2 diz assim: E desse modo, enviamos nosso irmão Timóteo, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos encorajar na fé. Verso 6. Agora, contudo, Timóteo acaba de chegar da vossa parte, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que tendes. Ele nos relatou que é permanente a vossa lembrança afetuosa quanto a nós, e que é grande o vosso desejo em nos ver pessoalmente, da mesma forma como nós ansiamos por ver. Então, a terceira realidade: o obreiro é um instrumento de consolidação da fé e fortalecimento da fé. O obreiro. Paulo, no verso 2 e no verso 6, no verso lá 17 também, do capítulo anterior que eu li, Paulo ele disse o quê? Que ele queria ver os irmãos de Tessalônica, né? Ele tinha esse desejo, essa preocupação, mas ele não conseguiu, porque o inimigo atrapalhou, o inimigo não deixou. Paulo não podendo, o que ele faz? Ele decide ficar sozinho em Atenas e envia quem? Timóteo. A igreja de Tessalônica. Timóteo, vai lá ver como está a vida dos irmãos e me traz notícia, porque eu estou aqui angustiado. Eu tentei ir uma vez, tentei duas, não consegui. E aí, ele manda Timóteo. Eu queria ver os irmãos, mas não vou mandar um obreiro. Quem é o obreiro? Timóteo. O obreiro, ele tem uma função muito importante dentro do ministério. A igreja aqui tem obreiro. Todas as igrejas têm obreiro. E tem uma função muito importante. Uma igreja não consegue funcionar com uma pessoa só. O pastor sozinho não vai fazer nada.
Vai? Não vai. Ele conta com quem? Com os obreiros da igreja. Para que a igreja funcione. Estou falando alguma mentira? Graças a Deus pela vida dos obreiros. Porque ele sozinho, esquece. Se o pastor não tiver obreiro para trabalhar, ele perece. Perece ou não perece? Uma andorinha só não faz verão, gente. Oi? Ele tá falando aqui para mim. Imagine, Jesus, se eu tivesse que cantar, como é que ia ser? Ó, eu estou na mesma situação, presbítero Hugo na mesma situação, já o presbítero Eduardo tira onda. Tira onda! Se a gente tivesse que cantar, ainda bem que a gente conta com os obreiros aí, meu. Graças a Deus, dai glória, vai dando graças a Deus, todo dia. O obreiro tem uma função muito importante dentro do ministério. Uma igreja não consegue funcionar com uma pessoa só. Se o pastor não tiver obreiro, ele vai perecer. O obreiro, o que o obreiro faz? O obreiro ajuda o pastor na igreja. O obreiro visita os irmãos. Os obreiros tomam ciência das necessidades que os irmãos têm, leva para o pastor. Pastor, o irmão tal está precisando de uma cesta básica. Pastor, prepara uma cesta básica e leva para o irmão. Então, o obreiro trabalha, toma ciência, ajuda com cesta básica, socorre os irmãos. O obreiro faz isso tudo, né? Agora, o obreiro, ele não é para reclamar, não. O obreiro, ele não é para murmurar, não. Porque o obreiro, ele não foi criado para esse objetivo. Ah, o irmão está passando por uma necessidade, aí o obreiro chega lá e fala assim, ah, irmão, mas o evangelho é assim mesmo. Ele diz, obreiro não pode fazer isso. Obreiro não pode, o obreiro não foi designado para isso. Não, de maneira nenhuma. O obreiro, ele é para fortalecer. O obreiro, ele é para consolidar. Paulo, quando enviou Timóteo para fortalecer, para consolidar a vida dos irmãos. Ó, irmão, tá difícil, mas não desista não. Irmão, continua, siga em frente, Deus é contigo. O obreiro age dessa forma. Fortalecer e dizer, não desista, insista, nós vamos ajudar você, nós vamos buscar você. Ah, o irmão não pode vir, busca ele. Quantas vezes isso já aconteceu aqui nessa igreja? Do irmão não poder vir ao culto e um irmão pegar o carro e ir lá buscar. Inúmeras vezes. O obreiro é para isso, é para ajudar, é para buscar, se houver necessidade. Foi por isso que a igreja do Senhor constituiu o obreiro. Foi com essa finalidade. Paulo disse, eu não posso ir, estou mandando um obreiro, o irmão Timóteo, um servo fiel. Ele vai consolidar vocês. Ele vai estimular vocês, ele vai fortalecer os irmãos. Isso é obreiro. E eu dou graças a Deus pela vida dos obreiros dessa igreja, porque nós ficamos aqui 3 anos sem pastor, 3 anos sem pastor, e fomos elogiados pelo PECRA, pelo presbitério, porque a igreja cumpriu com todas as suas obrigações, mesmo não tendo pastor. Agora,
Por que quase tudo funcionou perfeitamente nessa igreja? Porque os obreiros dessa igreja, eles sabiam o que fazer. Os obreiros dessa igreja eram os obreiros fiéis, compromissados com o reino de Deus. E nós fizemos, pregamos, demos estudos, dirigimos, fizemos tudo. A igreja correu de uma forma como se tivesse pastor. Mas graças a Deus pela vida dos obreiros. Cada um fez a sua parte. E fomos elogiados em nome de Jesus. Fomos elogiados. O obreiro, além de ser consolidador, além de encorajar os irmãos, ele também traz boas notícias. Ó, ele vai lá, ele fortalece os irmãos na fé, ele ajuda, mas ele traz boa notícia também. Obreiro não é mensageiro de má notícia. Ele não vai levar problema, ele vai levar solução. Ele não é mensageiro de má notícia. Lembra dos espias? 2 firmaram. Mas o restante deu uma vacilada. Deu uma notícia ali que não era muito de acordo com o que Deus poderia fazer. Por que nessa igreja funciona quase tudo? Porque os obreiros sabem o que fazer. Então, orem pelos obreiros dessa igreja. Ore pelos obreiros da igreja do Senhor. Né? Vamos orar pela vida dos obreiros. Né? Aqui a gente tem o exemplo, né, de Paulo, que envia Timóteo, um obreiro fiel ao Senhor, para consolidar e fortalecer os irmãos na fé. Então, finalizando, a gente viu aqui 3 realidades do Evangelho. Primeiro, o Evangelho, ele tem inimigo, ele tem oposição, tá? Mas eu deixo uma palavra aqui para os irmãos. Creia que você é mais do que vencedor. Você tem inimigo, você tem oposição, mas você tem um Deus todo-poderoso. A Bíblia diz, maior é o que está em vós do que o que está no mundo, né? Segundo, o sofrimento é uma realidade na nossa vida. Nós vamos sofrer, vamos passar por problema, vamos passar por tribulação, mas a gente aprende na palavra de Deus que Deus não dá nada além do que a gente não possa suportar. E tem propósito. É para nos fazer crescer, é para nos fortalecer cada vez mais, porque se a coisa for fácil demais, talvez a gente venha se acostumar e esquecer do Senhor. E em terceiro, o obreiro é um instrumento nas mãos de Deus. Vamos orar pelos obreiros, em geral, como eu falei, né? Obrigado, Senhor, pela vida dos obreiros, porque o pastor sem obreiro, eu pedi aqui o pastor para fazer o pós-lúdio aqui cantar, Elton, esquece, vai ser o pastor, não vai dar certo. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, tá? E que sirva para a edificação das nossas vidas, que os irmãos se fortaleçam cada vez mais em nome de Jesus.